Graça e paz, meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vossa casa, a vossa vida. Nós encerramos hoje o tema pós-morte e há uma pergunta a fazer. Teremos lembrança? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia Sagrada ela responde sobre isso? É uma das maiores perguntas que traz angústia à humanidade. Será que um dia eu vou encontrar com o meu filho que já se foi, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai? Terei eu o privilégio de encontrar com eles? E a resposta para você é sim. Um dia você vai se encontrar com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. Mas esse encontro é um encontro para todos aqueles que aceitaram Cristo como Salvador de suas vidas. Porque nós aprendemos que quando o homem morre, se ele morrer com Cristo, ele vai um dia ser ressuscitado. Um dia o seu espírito vai voltar para o seu corpo e o seu corpo vai ser transformado. Ele vai habitar com Deus, vai habitar com a igreja, sabe? Ele terá uma nova vida em Cristo. E assim como Cristo ressuscitou e teve o seu corpo transformado em um corpo glorioso, assim seremos os nossos corpos também, quando todas as coisas acontecerem. Mas há um texto em especial do livro do Apocalipse, o capítulo 21, versículo 4, diz que Deus enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais dor, mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, porque tudo Deus vai deletar. Com isso nós entendemos que todos os pensamentos, lembranças ruins, que causam dor, tristeza, Deus vai deletar. Então, o que nós vamos lembrar são das coisas boas. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo de número 11, Cristo diz assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, a assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Imagine, você nunca viu Jacó, nem eu, nem Abraão, nem Isaque, mas teremos o conhecimento de quem é Abraão, sem ter nenhum vínculo, mas ao olhar saberemos. Aí nós entendemos se com essas pessoas, sem ter nenhum vínculo de amizade, sem nunca ter visto, nós vamos compreender, nós vamos abraçar e vamos chamar de Abraão. Imagina os nossos familiares, os nossos amigos. Então, homem, mulher, não se desespere, porque a partir de hoje você vai entender que a morte não pode mais te assombrar, a morte não pode mais te assustar, ela não pode mais ter o domínio sobre a tua vida, porque o nosso Senhor, Ele tem a chave da morte e do inferno, e Ele é o autor da vida. Então um dia você que perdeu seu filho, você que perdeu a sua filha, ou seu pai, ou a sua mãe, e se eles partiram em Cristo, você vai encontrar com eles para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz também no livro do Apocalipse, capítulo de número 14, o verso de número 3, diz: e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Você entende aqui? Que foi cantado um hino no céu, e só quem entendia eram os 144.000 que vieram da terra. Então havia uma lembrança. E para nós encerrarmos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, o versículo 27, há um diálogo entre o homem rico e Abraão. E o homem rico diz: Pai Abraão,
Avisa os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para o lugar de tormento onde eu estou. A resposta de Abraão foi: eles têm a lei e os profetas. Abraão estava dizendo, eles têm a palavra de Deus, eles têm a lei, eles têm o Pentateuco, eles têm a Torá, eles têm os profetas, que escutem, que abram o coração. Entenda, aqueles que morreram em Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá nenhuma lembrança de dor, tristeza, não, todo o vazio do coração vai ser preenchido. Mas entenda, aqueles que morreram sem Cristo, que irão morrer sem Cristo, eles terão total consciência das coisas boas e das coisas ruins também, como aconteceu com esse homem rico. Então, com esta palavra, Deus está dando uma oportunidade para você aceitar Ele como Salvador de sua vida. E esta palavra acende uma chama de esperança na vida de um pai, na vida de uma mãe. Então, creia nesta palavra, porque Cristo falou: ainda que morra, viverá. Então, Cristo, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e Ele tem um propósito. Então, creia nesta palavra, creia em Deus, e Deus fará cumprir as promessas, porque Ele é fiel.